Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero deixar uma palavra nessa tarde para os irmãos em 1 João, capítulo 3, versículo 7 até o 10, que diz assim: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Vou ler o 10 também. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Irmãos, a palavra do Senhor está sendo bem clara para nós. Aquele que aceita Jesus, entregou sua vida como Salvador e obedece o seu senhorio, está falando que a gente precisa de cessar as obras do pecado. Porque se a gente não cessa as obras do pecado, está falando que nós somos filhos do diabo. Mas aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, nascido de Deus, ele não comete mais o pecado. Então você aí que está na igreja, é um membro, eu quero alertar para nós que tempo de igreja não significa garantia de ir para o céu. Pelo contrário, quando aquele ladrão que não conhecia Jesus, mas antes de morrer, ele reconheceu que Jesus tinha todo o poder, ele era o rei. E a sua alma disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aquele ladrão foi salvo no último momento da sua vida. Então, você, prostituta, ladrão, assassino, pedófilo, adúltero, mentiroso, os caluniadores, fofoqueiros, seja qual situação de pecado que você se encontra, se você se arrepender, Jesus ele te recebe. E se você nunca frequentou uma igreja, mas ouviu falar de Deus, se no último momento da sua vida Deus te dá oportunidade, você será aceito também. Não são todos que têm essa oportunidade de no último momento entregar sua vida a Jesus, mas a palavra do Senhor está falando para nós que estamos dentro da casa do Senhor há anos. Irmãos, nós precisamos de cessar com o pecado. Nós precisamos de parar de praticar o pecado, irmãos, porque nós pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. Nós somos pecadores, eu reconheço que eu sou. Só que o Senhor está falando daqueles pecados, daqueles níveis de pecado, daqueles mais sérios, porque não tem, esse negócio que não tem pecadinho, pecadão. Tem sim, tem classes de pecado sim, e tem níveis de pecado mais sério. Então eu estou falando desses, porque se nós estamos na igreja e nós continuamos com a prática, isso quer dizer que nós somos filhos do diabo ainda, que precisamos de se converter e de se arrepender enquanto é tempo. Então, irmãos, eu deixo essa palavra, que nós possamos refletir sobre a nossa vida, porque nós nunca sabemos o quando vai ser o nosso último momento aqui. O tempo é agora. Vamos se arrepender. Amém, igreja?